Olá! Nossa videoaula tem por objetivo tratar de uns assuntos mais importantes do direito tributário, que é a obrigação tributária. Ela vem tratada no Código Tributário Nacional a partir do artigo 113 do CTN. O artigo 113 subdivide as obrigações no direito tributário em dois tipos. O primeiro tipo é a obrigação do tipo principal. A obrigação principal, ela, se utilizar da classificação da natureza jurídica das obrigações do direito privado, do direito civil, ela é uma obrigação do tipo obrigação de dar e envolve a entrega, esse dar envolve valores, ou seja, envolve dinheiro. Sem dúvida nenhuma, essa obrigação tributária principal, ela está conectada ao desiderato principal do direito tributário, da tributação e do poder de tributar, que é a possibilidade de levar recursos aos cofres públicos. Então, a obrigação tributária principal envolve tanto o pagamento de multas, quanto, principalmente, o pagamento de tributos, independentemente do tipo de tributo a que se refira essa obrigação. Existe um segundo tipo de obrigação, que tem uma natureza jurídica completamente diferente, que é denominada de forma atécnica e imprópria pelo Código Tributário Nacional de obrigação acessória. O construtivismo lógico-semântico, que é a escola do professor Paulo de Barros Carvalho, que é seguida por diversos outros doutrinadores de diferentes escolas tradicionalistas do direito tributário brasileiro, diz que a expressão obrigação acessória é imprópria porque essa obrigação acessória não tem o caráter de acessoriedade que é muito comum no direito privado, ou seja, a obrigação acessória no direito privado, ela segue a sorte de seu principal, enquanto que no direito tributário essa obrigação acessória ela é independente. Então, acredita-se que houve uma denominação imprópria, não muito técnica, no termo obrigação acessória do Código Tributário Nacional. Assim, o construtivismo lógico-semântico, o professor Paulo de Barros Carvalho, preferem denominar essa modalidade obrigacional de deveres instrumentais. Esses deveres instrumentais, utilizando a classificação lá do direito privado, eles são aquelas obrigações de fazer ou não fazer. Ou seja, são práticas ou então abstenções. No momento em que o contribuinte, por exemplo, é obrigado a emitir uma nota fiscal eletrônica, quando, por exemplo, presta um serviço ou vende uma mercadoria, ele está cumprindo uma obrigação acessória. Obviamente, essa obrigação acessória, ela é decorrente da legislação tributária, ou seja, a lei em sentido estrito, ou mesmo as normas complementares, elas podem exigir a prática dessas obrigações chamadas pelo CTN de acessórias, mas melhor denominadas de deveres instrumentais. As abstenções também estão contempladas nesse tipo obrigacional, nas obrigações acessórias. Ou seja, quando o sujeito passivo, ele é chamado a não embaraçar uma fiscalização, ou seja, quando sua obrigação ela é um dever de cunho negativo, quando o sujeito passivo, por exemplo, não pode obstaculizar qualquer tipo de prática exigida pelo sujeito ativo, pelo fisco, nós estamos diante de uma obrigação negativa, que é a segunda modalidade da obrigação tributária de acordo com o artigo 113 do CTN. Então, esclareça-se novamente que essa terminologia de obrigação acessória no direito tributário é empregada de forma imprópria, justamente porque no direito tributário a obrigação do tipo acessório não segue a sorte do principal, ou seja, está completamente desconectada, desatrelada da obrigação principal, envolvendo práticas ou abstenções, ou seja, obrigações de fazer ou não fazer. No artigo 113 do CTN, essas matérias, elas vêm trabalhadas respectivamente no artigo 113, parágrafos 1º, 2º e 3º. Quando uma obrigação principal é descumprida, a penalidade clássica no direito tributário, que é a penalidade de multa, ela também é uma obrigação principal. Ou seja, se o contribuinte descumprir a obrigação principal, além do tributo, que é justamente o resultado dessa obrigação principal, ele terá que pagar uma outra obrigação principal, que é a multa.
Quando o descumprimento ocorre em relação aos deveres instrumentais, chamados pelo CTN de obrigações acessórias, também é possível e é esperado do ordenamento jurídico que seja aplicada uma multa. Então, essa sanção que é aplicada pelo administrador tributário, ou seja, pela administração tributária, pelo fisco, é uma penalidade pecuniária, pena clássica do direito tributário, a multa. Portanto, toda multa no direito tributário também é obrigação principal. Lá no direito financeiro, quando nós estudamos as receitas públicas, sabemos que as receitas derivadas, elas podem ser receitas derivadas do tipo tributário ou receitas derivadas decorrentes de penalidades pecuniárias. Então, essas penalidades pecuniárias são, portanto, classificadas como obrigação principal no direito tributário. Observemos que essa matéria da obrigação tributária está vinculada à relação jurídico-tributária, ou seja, é justamente a partir da obrigação tributária que o sujeito ativo, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, pode exigir na qualidade de credor do sujeito passivo, que no caso do CTN se subdivide em responsável ou então o contribuinte, o sujeito ativo credor cobra do sujeito passivo, que é o devedor, o tributo. Tchau!